Hello, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero dar as boas-vindas nesse vídeo inaugural desse canal chamado Sat Oráculos. É um projeto novo meu, aonde eu resolvi ouvir o meu chamado, né, que batia tanto tempo na minha porta e só agora com a maturidade eu entendi, que é sobre essas questões do oráculo, dos oráculos. E a astrologia também é uma questão oracular. Se você aí do outro lado não sabe, a astrologia ela nasceu preditiva, ela nasceu para prever, para as pessoas que tinham conhecimento sobre esse método preverem situações para reis, para reinos como um todo. Então, a astrologia nasceu muito com esse olhar preditivo e só depois que veio a astrologia natal. Sem saber, eu já estava aí, né, com os oráculos. Então, neste vídeo inaugural, não podia ser nada mais, nada menos que quem? Eclipse. Sim, vamos falar dele, o eclipse que acontece dia 14 de março agora, às 3h59, horário de Brasília, tá? Eu vou trazer aqui, eu não vou falar tecnês, astrologuês, vou tentar ser o mais didática que eu conseguir, mas é que tem informações aqui que a gente tem que conversar e passar um pouco mais técnica mesmo. Bom, nesse vídeo inaugural, como eu estava falando, eu vou trazer então um eclipse lunar em Virgem, que vai acontecer, como eu disse, dia 14 às 13h59, no grau 23h58. O que eu vou falar aqui são conceitos mais gerais, uma forma bem geral de olhar para isso, tá? Porque os acontecimentos, eles mudam completamente quando a gente olha para o mapa natal, para o DNA astral da pessoa, e usa como complemento mais uma técnica oracular preditiva, que é a revolução solar. Então, isso tudo pode fazer diferença, quer dizer, vai fazer com certeza diferença na hora de analisar individualmente esse eclipse que acontece dia 14. Mas como eu não tenho mapas aqui de vocês, a gente vai falar dessa energia de uma forma mais geral, tá? Estou compartilhando com vocês a minha tela. Esse aqui é o programa que eu uso nos meus atendimentos astrológicos e vamos falar então olhando para ele, tá? Como eu disse, esse eclipse do dia 14, ele acontece no signo de Virgem. O eclipse lunar, ele sempre acontece na lua cheia, quando esse evento, essa lua, ela está a menos de 12 graus dos nodos, que é essa ferradurinha aqui virada de cabeça para baixo. Então, isso é uma condição de eclipse. E, como eu disse, acontece numa lua cheia. Os eclipses lunares, eles tendem a falar sobre acontecimentos mais rápidos, também fala sobre sentimentos, emoções, fala sobre essa questão bem sentimental mesmo, já que são assuntos lunares. E a gente tem esse eixo aqui de Virgem e Peixes, tá? E o eclipse lunar, ele se forma quando a Lua, quando a Terra entra no meio do Sol, né, ali entre Sol e Lua, e projeta a sua sombra na Lua. Então, a Lua, ela perde a sua luz, ela fica eclipsada. E nos livros antigos, nos conceitos antigos, se viam os eclipses, tanto o lunar quanto o solar, como uma coisa maléfica, já que o astro ali, responsável pela vida, pelo calor, perdia sua luz. Mas ainda bem que a gente evolui e a gente aprende a olhar para as coisas com outros olhos. Hoje a gente não pensa mais assim. Os eclipses são movimentos que trazem, sim, essa condição de mudança, daquela cutucadinha em assuntos que a gente precisa olhar. Por isso que é importante ver isso no seu mapa, tá bom? Então, olhando para esse eclipse lunar que acontece, ele vai acontecer num signo de terra mutável, que é Virgem. Esse signo de terra mutável, assim como todos os signos de terra, fala muito sobre essa questão mais pragmática, mais pé no chão, mais lógica. Então, Virgem tem esses conceitos, além de outros, e ser regido também por Mercúrio. Então, o signo de Virgem, ele tem muito essa questão de comunicação também, daí pode ser de várias formas essa comunicação escrita, tem cantada também, música.
e também podem ter outros conceitos. Virgem é um signo, como eu falei, pragmático, é um signo lógico, mas também é um signo que gosta de ser útil, de servir as outras pessoas. Só que também tem uma questão um pouquinho mais sombra desse signo, que é a questão crítica. Então, o signo de Virgem, se você tem planetas importantes, condições importantes nesse signo no seu mapa, você pode tender a ser mais crítico, e daí vai a área aí de Virgem, que Virgem habita no seu mapa. Essa questão crítica, ela pode tanto ser exposta para as outras pessoas, uma crítica com outras pessoas, quanto uma autocrítica, né? Aquela vozinha, aquela autossabotagem, aquela coisa que fica no seu ouvido. Então, dito isso, a gente vai entender um pouco esse conceito, tá? Já que a gente está falando de um signo que aonde está a que a Lua vai ser eclipsada, vai perder a sua luz, eu observo muito, tanto na minha vida quanto nas previsões de clientes e mapas que eu faço, que a gente tende a ter talvez um foco um pouco maior no eixo oposto, ou seja, peixes, né? Então a Lua vai estar eclipsada, ela vai perder a luz, é como se a gente perdesse talvez um pouco da habilidade lógica, de raciocínio, e a gente perdesse um pouco os pés no chão e a gente focasse em peixes, que é um signo totalmente diferente. É um signo de água, mutável também, mas é um signo de água. Então, peixes está muito, muito, muito relacionado a emoções, a sentimentos. Os signos de água, como um todo, eles compartilham dessas características, assim como a Lua, e assim como o signo que a Lua rege, desculpa, rege, que é Câncer. Então, olhando para peixes, peixes é um signo, como eu disse, de água mutável, é um signo totalmente empata, é aquele signo esponjinha, sabe, que suga as emoções do ambiente, as energias do ambiente, suga o problema dos outros. Então, se tu tem pontos fortes em peixes no teu mapa, tu pode ser essa pessoa que os outros procuram para desabafar, para contar os problemas, porque tu tá sempre ali com um ombro para as pessoas poderem aí chorar suas mágoas. Só que daí o que que acontece? Tu absorve e as pessoas vão vendo que você ali está sempre disponível e sempre te procuram e ficam nesse loop. Peixes também é um signo muito criativo, um signo que é voltado para artes, para beleza, é o júbilo de Vênus, né? Então tem essa sensibilidade toda também a mais. É um signo regido por desculpa, por Júpiter. Júpiter é um planeta que fala das questões religiosas, das questões espirituais, de expansão, de liberdade. Então, Júpiter também traz essas questões mais espirituais para peixes. E como eu estava falando, já que a gente vai ter uma lua eclipsada sem luz lá em Virgem e a gente se debruça então para o lado oposto, que é Peixes, a gente vê que o babado toma outro significado, né? A gente tem praticamente uma festa do cabide acontecendo ali no signo de Peixes. A gente tem Saturno, a gente tem o Sol que faz parte necessariamente desse eclipse, a gente tem o nodo que também faz, só que a gente também tem Netuno. Netuno é o regente pela astrologia moderna de peixes, então traz toda essa questão netuniana também. Saturno, ele fica 2 anos e meio em cada signo e ele está finalizando a temporada dele por peixes, né? Então ele está indo ali, ele está no grau 22, está caminhando para os graus finais, mais para o fim do primeiro trimestre, não, início do primeiro semestre, é? Enfim, vocês me entenderam. Lá por maio, lá por maio, abril, maio, Saturno vai sair do último signo do zodíaco. Então ele já está se encaminhando, ele já está com essa energia de finalização, ele já retrogradou, ele já foi, já voltou, já fez aspecto, já recebeu aspecto. Então Saturno está nessa questão. E Saturno
Ele fala muito sobre essa questão de comprometimento, fala muito sobre essa questão de estrutura, pede paciência, pede um olhar bem realista para as coisas, sabe? Um compromisso com a realidade. Também fala de limitações, fala de tempo, sobre o tempo como um todo, né? Então, Saturno, ele tá num signo que ele não tem debilidade nenhuma nem nada, ele tá ali, sussa, porém ele tá num signo de água sentimental. Então, pela natureza saturnina, a gente sabe que ele não tá ali muito bem nessas condições, tá? E quando a gente analisa, para olhar nessa questão toda, a gente consegue traçar uma linha de verificação, uma linha do tempo. Eu pergunto para você refletir o que estava acontecendo na sua vida, quais eram os temas que estavam presentes na sua vida desde setembro, do dia 7 de setembro de 2024, que foi quando a gente teve um eclipse nesse mesmo eixo. A gente teve um eclipse lunar, só que em Virgem. Então, eram os assuntos lógicos de Virgem sendo vistos e sendo movimentados. E agora a gente está nesse eixo oposto, tá? Para quem não sabe, os eclipses, eles fazem parte de famílias, de séries Cyrus. E essas séries, elas existem desde que começaram a documentar isso. Então, tem eclipse, sei lá, tem séries que começaram em 1400, 1500, 1600, então é muito antigo. E o espaço das séries, dos eclipses pertencentes a essas séries, são muito longos. Para te ter noção, o último eclipse agora dessa série, 123, que é o de Virgem, que a gente vai fazer agora, aconteceu em 2007. Então, se tu tem boa memória para tentar entender o que estava acontecendo na tua vida nesse período, beleza. Mas eu não gosto de usar as séries para avaliação de mapa natal e comportamental, porque tem muito espaço de tempo, sabe? Então, eu gosto de olhar para os eixos. Sempre fez mais sentido e eu consegui ter muito mais verificações quando eu olho por eixo. Por isso que eu estou falando desse eclipse lá do ano passado, do dia 17 de setembro, que foi em Peixes, né? No eixo oposto. Então, tenta lembrar o que estava acontecendo na tua vida. Se eu falei errado, tá? Desculpa. O eclipse de agora é em Virgem e o eclipse que aconteceu dia 17 foi em Peixes, então, obviamente, por isso que eu tô falando do eixo oposto. Só que agora, né, vamos olhar também para essa questão oposta de Virgem, que continua sendo Peixes. Então, a gente tem movimentos, porque lá em setembro a gente teve esse eclipse lunar em Peixes que ocultou as questões sentimentais, jogando foco em Virgem, jogando foco na lógica. E agora a gente inverte esse eixo e a gente tem, então, um eclipse, as situações e pensamentos lógicos sendo ocultados e temos foco no sentimental. Como eu falei antes, tá? Desculpa se eu tô jogando muita informação, mas é que é astrologia e as coisas precisam ter uma linha, sabe? Eu não posso só chegar aqui e falar, vai ser sobre isso, né? Por isso que a astrologia tem às vezes essa fama de ser generalista, né? Às vezes a gente mesmo erra na hora de passar a informação. Mas vocês vão entender tudo no fim do vídeo e fica até o final. E se inscreve, tá? Me ajudem a fazer esse canal acontecer, por favor. Como eu estava falando, agora então a gente tem um foco totalmente para as questões sentimentais, para as emoções, independente da área que você tenha peixes no seu mapa. E como eu estava falando, a gente tem Saturno ali. Então, para amarrar esse significado, a gente vai ter muitas questões de comunicação. Por quê? A gente tem um Mercúrio que já está na sua sombra desde o dia 1º de março, só que a sua sombra começou em Peixes. E Mercúrio, ele rege aonde está acontecendo o eclipse de fato, que é em Virgem.
E a regência de peixes propriamente dita, que é Júpiter, ela está no signo de Gêmeos, que é um signo que não se sente muito bem, mas é um signo que fala de comunicação, que também é regido por esse Mercúrio. Então, é como se a gente focasse toda a nossa questão sentimental, todos os nossos pensamentos, a nossa criatividade, a nossa emoção na comunicação. Mas veja que não é simplesmente só comunicação falada, pode ser comunicação escrita, pode ser a não verbal, né? Aquilo que a gente expressa com o nosso corpo. Só que a gente tem algumas condições que não são tão legais, então por isso que eu vejo que esse eclipse vai falar muito dessa questão da comunicação, mas principalmente a qualidade da comunicação. O que a gente ouve, o que a gente lê, qual é a qualidade, como eu falei, das informações que chegam até a gente e como isso nos toca. Como que a gente deixa isso nos afetar? Porque a gente está falando de um regente, que é Mercúrio, como eu falei antes, que está no seu processo de retrogradação, ele vai retrogradar dia 15, um dia depois desse eclipse, então pega a energia toda desse rolê junto. A gente está falando, como eu trouxe antes, sobre Júpiter, que está num signo também que fala sobre comunicação, que é Gêmeos, e ele não está muito legal ali, ele não se sente bem nesse signo. Então veja que a dinâmica, todo o assunto base desse eclipse, ele fala sobre comunicação, ele fala sobre imaginação, ele fala sobre criatividade e a qualidade disso tudo que a gente consome. E daí você pode jogar para qualquer área da sua vida onde você tenha peixes. Casa 4, que é a casa das raízes da família, quais são os assuntos que acontecem na tua família, como isso te afeta, como a comunicação te afeta, como a fala, né, as falas dos seus parentes, dos seus familiares. A casa 4 ela pode falar sobre mãe também, como que essa relação de comunicação entre a sua mãe te afeta. A gente pode estar falando aqui se você tem peixes na casa 10, por exemplo, como que é a dinâmica de comunicação do teu trabalho, como que tu comunica o teu trabalho, né? Se você trabalha por conta, como que você comunica os seus objetivos de vida, você tem claro isso para você mesmo? Casa 7, por exemplo, a casa dos relacionamentos. Como que é a comunicação, como que são as suas expectativas nos seus relacionamentos, sejam amorosos, de amizade, parceria comercial, com as pessoas que estão em volta de você, colegas de trabalho, né? Então, esse eclipse ele vai trazer muito essa questão de como você se sente de novo, como que a comunicação te afeta o teu mental, como que você usa a criatividade ou não na sua comunicação. Então, e como eu disse, muito, e mais principalmente, aliás, a qualidade da comunicação, né? As informações, se a gente não prestar atenção, a gente pode cair em muita lorota, a gente pode cair em falácias, mentiras, a gente pode tomar situações como verdade que na verdade não são verdades, na verdade não são bem assim, né? Então, aqui vale uma atenção muito especial para essas situações. O que a gente vê nas redes sociais é sempre bom questionar tudo. Quando você lê uma notícia, não importa de onde seja, quando você recebe uma informação de alguém, questiona. Questiona para você mesmo, tá? Será que isso é verdade? Será que eu não tenho que olhar o outro ponto de vista, né? A outra parte que está envolvida? O que será que a outra parte está pensando? Porque a gente não pode esquecer que a verdade, ela pode ser relativa, né? Porque a verdade é um conjunto de perspectiva, de, de olhares sobre um determinado assunto ou situação. Então, de acordo com os meus dogmas, com a minha ética, com os meus valores, para mim, a verdade pode ser uma e não está errado. E para você pode ser outra.
Porque as nossas experiências de vida, tô só batendo nisso aqui, porque as nossas experiências de vida, elas influenciam muito nessa lente que a gente usa para ver a vida. Então, uma coisa que pode ser injusta para um, pode não ser injusta para outro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não cair nessas falácias, para não cair em mentira, não acreditar em mentira. E também a gente está falando de Saturno aqui, né? Que pede esse compromisso todo com a comunicação, com a verdade, com a realidade. Mas até que ponto a gente está querendo encarar a verdade? Até que ponto a gente lê alguma coisa, a gente ouve alguém e a gente quer acreditar nisso? A gente escolhe acreditar nisso e tomar isso como verdade. Até que ponto a gente não se compromete com realmente questionar aquele assunto e a gente prefere acreditar no que estão nos dizendo. Então, isso pode ser muito também sobre ilusão, né? Sobre a gente pensar de forma geral em tudo que vem até nós e também sobre o que nos atinge. Como eu falei, essa questão de deixar se atingir por uma fala, por uma comunicação, ela está muito atrelada a essa perspectiva e essa lente que a gente tem da vida, né? Então, até que ponto eu não estou me vitimizando demais diante de algum problema, não estou me fazendo de coitadinho diante de alguma situação porque eu não quero encarar a verdade, uma verdade sobre mim, sobre algum ponto que eu preciso melhorar. Então, esse eclipse, ele vai nos convidar, talvez, a deixar também um pouquinho mais a lógica de lado e a mergulhar nesses sentimentos, nesse mar de sentimentos e emoções que a gente tem, né? E realmente analisar o que a gente está querendo encarar da vida e o que a gente não está querendo encarar, o que a gente está querendo empurrar para debaixo do tapete. Então, são reflexões importantes, eclipses são sobre isso, e se você não está afim de olhar em algum assunto, você sabe que você me escutou e você sabe do que eu estou falando no fundinho do coração, mas mesmo assim você não quer encarar, você não quer fazer essa análise e essa reflexão sobre esse assunto, o eclipse não está nem aí para ti, se tu quer ou não olhar, ele vai vir, ele vai mexer nessa situação. E um conselho, o quanto antes a gente encarar a situação de frente, encarar o problema, refletir e mudar, mais a gente vai ficar voltando nesse assunto e mais a gente vai ficar repetindo esse padrão e apanhando da vida. Então não tenha medo de encarar um assunto, não tenha medo de crescer. Crescer não é fácil, evoluir não é fácil, mas ficar sempre ali naquela roda de hamster passando pela mesma situação, entra ano, sai ano, o mesmo assunto e você não consegue sair daquilo, com certeza isso precisa te doer muito mais do que a falta de coragem de encarar. Então, sobre esse eclipse é isso. Eu espero ter ajudado, eu espero grandemente que vocês reflitam sobre as coisas, o caminho é para dentro, não tem outro jeito. Se a gente quer evoluir como ser humano, se a gente quer evoluir materialmente, se a gente quer evoluir espiritualmente, a gente primeiro tem que entender o que acontece aqui dentro, tá? Eu volto para falar sobre Ano Novo Astrológico, que ainda tem, e temos mais um eclipse em março. Então, março tá aqui, ó, pernas para que te quero, tá muito rápido, tá? Tem muito acontecimento. O próximo eclipse é em Áries e é um eclipse solar que acontece dia 29. Então eu volto aqui para a gente conversar e refletir mais. Beijos e não esquece de me seguir, por favor.